Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um ISTV, primeira edição, aqui pela ISTV. Saiba que vocês têm muita importância aqui para nós e por isso vamos juntos descobrir quais são os destaques da edição de hoje. Aguilar Júnior faz prestação de contas nesta terça-feira na Câmara de Caraguatatuba. Laudo aponta a possibilidade de liberação da Ponte dos Barreiros com restrições. Incêndio destrói 40 moradias e assusta a comunidade. Motorista do ônibus de acidente com time de rugby responderá em liberdade. O preço da carne no litoral preocupa comerciantes e consumidores. E além disso, você vai conferir comigo previsão do tempo e condição das balsas a partir de agora aqui na ISTV. No ar, Jornal ISTV. 11 horas e 30 minutos nesse dia 3 de dezembro, hoje é terça-feira e veja só, campanha de anistia fiscal da Prefeitura de São Sebastião é prorrogada até 20 de dezembro. O programa de regularização fiscal da Prefeitura de São Sebastião, que prevê desconto de até 100% de juros e multas para os contribuintes que pagarem seus débitos à vista, foi prorrogado até 20 de dezembro. O prazo final seria no dia 29 de novembro, mas naquela data o prefeito Felipe Augusto assinou o decreto 7.646/2019, ampliando o prazo. Esta é a quarta prorrogação, já que a lei aprovada determinava o prazo final no dia 10 de outubro. As prorrogações anteriores foram até 31 de outubro e ainda dia 29 de novembro. Em entrevistas, Felipe Augusto lembrou que em 2020 não há possibilidade legal de anistia por ser ano eleitoral. O programa prevê o desconto de até 100% do valor de juros e multa para pagamento de débito à vista de tributos municipais adquiridos antes de 31 de dezembro de 2018. O objetivo é proporcionar melhores condições de pagamento de dívidas com o município. A campanha alcança todas as dívidas com o município, como, por exemplo, o IPTU, mesmo que o débito já esteja inscrito na dívida ativa. Segundo o programa, para casos em que o débito for até R$10 mil, é concedido 80% de desconto no valor dos juros e da multa, podendo ser dividido em até 50 parcelas mensais e consecutivas de igual valor. Situações em que o valor Situações em que o valor a ser quitado seja até R$30 mil, os descontos são de até 70%, com entrada no mínimo de 10% do valor e saldo final podendo ser parcelado em até 23 vezes mensais. Débitos de até R$50 mil podem ganhar 60% de desconto, desde que também tenham entrada de no mínimo 10% do valor na formalização da confissão e saldo final podendo ser parcelado também em até 23 vezes. Já as situações acima de R$50 mil, o projeto estima descontos de 50%, mas também com entrada de no mínimo 10% do valor. Contudo, o projeto também pontua que, havendo atraso no pagamento de parcelas, poderá cancelar a concessão dos benefícios. O programa alcança todas as dívidas com o município, como dissemos há pouco, o IPTU, entre outras, e mesmo que o débito já esteja inscrito na dívida ativa. Paróquia Santa Rosa sorteia viagem à Terra Santa com acompanhante. Peregrinação será em novembro de 2020. A paróquia Santa Rosa de Lima, localizada no bairro Jaraguá, na costa norte de São Sebastião, irá sortear uma viagem à Terra Santa, com tudo pago e direito a acompanhante. Para participar do sorteio, o interessado deve adquirir um carnê para o pagamento de 10 mensalidades de R$20. O sorteio será no dia 13 de setembro de 2020, é o dia de Santa Rosa de Lima, na festa da padroeira da paróquia. A peregrinação à Terra Santa entre os dias 4 e 12 de novembro. O pacote incluirá passagem aérea, hotel, guia turístico, café da manhã e jantar, além da taxa de embarque. O ganhador do concurso e seu acompanhante integrarão o grupo de peregrinos de São Sebastião. Os peregrinos serão acompanhados pelo padre Márcio Fraga. Informações você pode adquirir pelo telefone 3861-1197. Aguilar Júnior faz prestação de contas nesta terça-feira na Câmara de Caraguatatuba. O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, realizará hoje na Câmara Municipal a prestação de contas de seu governo durante o ano de 2019. A sessão tem início às 19h30 e é aberta ao público.
a prestação aos vereadores e comunidade se faz necessária em respeito ao inciso 7º e artigo 49 da Lei Orgânica Municipal, que determina a presença do chefe do Executivo uma vez por ano, sempre na última sessão ordinária do Legislativo. Para dar início à apresentação, será transmitido um vídeo sobre algumas ações executadas em 2019 pela administração. O prefeito Aguilar Júnior terá cerca de 30 minutos para apresentar as principais ações e medidas do governo, bem como os números quanto às despesas e receitas do município. Uma das propostas da prestação de contas é esclarecer as dúvidas e questionamentos por parte dos vereadores, apresentando as melhorias, projetos e ações realizadas no ano em exercício. A sessão será transmitida ao vivo pelo site oficial da Câmara Municipal e ainda por uma rádio local, além do aplicativo e pelo Facebook da Câmara. Muito provavelmente hoje promete uma boa discussão acerca dessa prestação de contas, levando em conta a questão dos 152 milhões de empréstimo que seria feito esse ano, a própria lei orçamentária do ano que vem. Entre idas e vindas, vamos entender melhor e esperamos então que o prefeito consiga esclarecer tudo. E você, munícipe, se faça presente. Esse é o momento de entender melhor para ter, inclusive, argumentos para cobrar futuramente. Laudo aponta a possibilidade de liberação da Ponte dos Barreiros com restrições. O resultado do teste de cargas e o laudo técnico realizado por uma empresa contratada pela Prefeitura de São Vicente na Ponte dos Barreiros foram entregues à administração na tarde de ontem. O novo laudo aponta para a possibilidade da liberação da estrutura, porém com restrições. Segundo a Prefeitura, o documento traz recomendações como a realização de medições periódicas na estrutura da ponte, além da manutenção de medidas previamente adotadas, como redução da velocidade para 40 km por hora, lombadas nas cabeceiras e restrição de trânsito para veículos com peso acima de 24 toneladas e caminhões com mais de 2 eixos. O resultado do teste de cargas e o laudo técnico, ambos elaborados pela FSA Engenharia e Construções, serão enviados eletronicamente à Procuradoria de São Vicente, que os anexará aos autos judiciais para conhecimento da Justiça. Segundo a administração, o laudo possibilita o pedido de reconsideração da liminar que decretou a interdição da ponte. O teste de cargas ocorreu no sábado, das 7 às 16 horas. Após os trabalhos, a ponte continuou interditada por tempo indeterminado por decisão da Justiça. São 11 horas e 36 minutos, nós vamos agora à primeira pausa aqui no ISTV Primeira Edição, mas voltamos já já porque temos muitos assuntos por aqui ainda. Então, como você já sabe, não sai daí não porque lá é cá. Polícia Militar prende dupla por roubo a comércio em Caraguá. A Polícia Militar prendeu no último fim de semana 2 homens por roubo a comércio em Caraguatatuba. Eles tinham acabado de assaltar um restaurante e foram presos em flagrante. Um dos indivíduos estava com R$ 137 e o outro R$ 62, além de 2 envelopes com cocaína. A vítima reconheceu a dupla. Os indivíduos foram levados para a delegacia da cidade. O que me chama a atenção nessas matérias que a gente tem repetido várias vezes por aqui é a quantia em dinheiro, né? Você se prestar a esse trabalho, você correr o risco de ser morto, de ser preso por R$ 100, R$ 60, tudo bem, cada um tem a sua necessidade, eu não estou dizendo que não seja dinheiro, mas correr todo esse risco por conta disso tudo, será que vale tanto a pena assim? Homem não identificado é assassinado a facadas em Itanhaém. Um homem ainda não identificado foi assassinado a facadas nos fundos de uma escola de idiomas no centro de Itanhaém, às 3 horas da manhã de segunda-feira. O motivo e a autoria do crime ainda são ignorados. O homicídio aconteceu na rua João Mariano. Policiais militares foram acionados para checar denúncia de que os desconhecidos esfaqueavam um homem e se deparam com a vítima aparentemente morta. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também se dirigiu ao local, constatando oficialmente o óbito. A vítima apresentava perfuração na região abdominal. O homem morto foi descrito como negro, forte e com cerca de 40 anos. Ele não portava documentos e estava caído nos fundos da escola. Seu corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Praia Grande. O delegado Arilson Veras Brandão estava no plantão da Delegacia Seccional de Itanhaém e registrou o homicídio. Os policiais militares não localizaram eventuais testemunhas do assassinato.
Incêndio destrói 40 moradias e assusta a comunidade do México 70, em São Vicente. Um incêndio assustou moradores e destruiu 40 moradias na comunidade México 70, na cidade de São Vicente. Segundo apurado, o fogo teve início na tarde desta segunda-feira, por volta das 13 horas. Uma mulher foi socorrida por inalar fumaça. Cerca de 120 pessoas ficaram desalojadas. Segundo testemunhas, as chamas se alastraram rapidamente e atingiram barracos localizados na Avenida Brasil, no bairro Vila Margarida. A fumaça podia ser vista de diversos pontos da região. Viaturas do Corpo de Bombeiro de São Sebastião e de São Vicente se deslocaram ao local e conseguiram conter as chamas por volta das 15 horas. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foram acionadas para atender eventuais vítimas. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio. Em nota, a Prefeitura de São Vicente informa que cerca de 120 pessoas ficaram desalojadas, das quais 3 irão para abrigo municipal. Uma mulher foi socorrida pelo SAMU e conduzida ao Hospital Municipal, no centro, com intoxicação por inalação de fumaça e crise hipertensiva. Ela foi medicada, fez inalação e seu quadro é estável. Ainda de acordo com a administração, o Fundo Social de Solidariedade está recebendo doações de alimentos, roupas, móveis e itens de higiene que serão encaminhados às famílias vitimadas pelo incêndio. Ocupantes sobrevivem após carros serem destruídos em engavetamento com caminhões. 4 pessoas ficaram feridas presas nas ferragens em um engavetamento envolvendo 2 carros e 3 caminhões na rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão, na tarde de ontem. O acidente aconteceu por volta das 15h40, no quilômetro 260 da pista sentido Guarujá, São Paulo. Segundo as primeiras informações, o engavetamento envolveu 3 carretas e 2 carros que ficaram prensados. 4 pessoas ficaram presas entre as ferragens e foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. De acordo com a Ecovias, concessionária responsável por administrar o sistema Anchieta Imigrantes, equipes da empresa foram enviadas ao local do acidente, assim como da Polícia Militar Rodoviária. As faixas 1 e 2 foram bloqueadas e o tráfego passou a fluir somente pelo acostamento. Por volta das 17 horas, havia congestionamento entre os quilômetros 253 e 260. Motorista do ônibus de acidente com time de rugby responderá em liberdade. O motorista do ônibus que transportava jogadores de rugby de Itanhaém e tombou na rodovia Rio Santos capotou no sábado, foi solto neste domingo à tarde após audiência de custódia em São Sebastião. Ele responderá em liberdade por homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar, e ainda por lesão corporal. O acidente causou a morte de uma jovem. O acidente aconteceu por volta das 7 horas no quilômetro 157 da rodovia, em um trecho de serra em Boiçucanga. Suspeita-se de falha nos freios do veículo. Laís Prado Luz, de 14 anos, morreu presa nas ferragens e seu corpo foi enterrado na tarde de ontem em Itanhaém. 3 feridos estavam internados até ontem à tarde. Entre eles, uma jovem de 16 anos hospitalizada em São José dos Campos e cuja família não autorizou informar sua condição de saúde. O ônibus transportava mais de 40 desportistas do Atenas Rugby Itanhaém para um torneio em Ilhabela, no litoral norte. Um mecânico da aviação e seu tio, que dirigiu o ônibus, teriam viajado sem autorização. Assim disse à polícia um sócio da empresa proprietária. O motorista relatou ter recebido R$ 200 pela viagem. O veículo não tem autorização para transportar passageiros, segundo a Agência Reguladora de Transporte do Estado. Veja, então aí nós temos uma outra situação referente a esse acidente, né? A princípio é um ônibus de uma empresa, mas agora a informação que chega é que não havia autorização. Claro que tudo isso é passível de se prestar atenção, nós sabemos que fatalidades acontecem, poderia até ser que sendo oficializada ou não, uma empresa oficial ou não, também acontecesse o acidente. Mas via de regra, quando existe essa clandestinidade, com certeza as situações são mais delicadas. Ontem eu ainda comentei, quando nós demos a notícia a respeito disso, a respeito justamente da questão do cuidado com a manutenção do ônibus.
tudo bem, vamos recordar que fala-se do aclive e que é uma região onde acontecem muitos acidentes, porém, a verdade é uma só. Se existe isso, se você passa por lá, se tem a notificação, se tem informações, placas indicativas desse aclive, é natural que se houve alguma falha, é por falha antecedente a isso, é porque não houve realmente a manutenção. Agora, o mais triste disso tudo, eu repito, a mesma coisa que falei ontem, nós, pais, entregamos nossos filhos à prática do esporte. Claro, filhos foram feitos para o mundo e nós temos que deixá-los voar. Não estou sugerindo que nós tenhamos que prender nossos filhos em casa, não. Mas nós confiamos e é o mínimo que uma empresa pode fazer, um clube, seja lá o que for, que instituição for, é devolver esses filhos ao nosso lar. E isso é muito complicado. Só quem passou por essa situação que vai com certeza entender sobre o que eu estou falando. Nossas condolências às famílias e nós estamos aí então torcendo muito e vibrando para que essas crianças que ainda estão nos hospitais que possam retornar ao seu seio familiar. São 11 horas e 47 minutos, agora nós vamos a mais uma pausa aqui no ISTV, primeira edição, mas voltamos já já com muito mais informações. Por isso, não sai daí não, é lá e cá. São 11 horas e 50 minutos, estamos de volta com o ISTV, primeira edição, aqui pela ISTV HD, para 30 municípios do estado de São Paulo. Uma emissora que veio para ficar com um compromisso de trazer à família brasileira a melhor programação. Para você que gosta de filmes antigos, séries antigas, desenhos, entre tantas outras coisas, esse é o local que você vai encontrar os melhores, os clássicos estão por aqui. Além disso, toda a nossa programação recheada com muita coisa local e programas para entretenimento, lazer, cultura, entre tantas outras coisas. Por isso, fazemos o sucesso que temos feito por aqui, segundo, inclusive, os nossos próprios telespectadores, internautas, pessoas que passam por nós e falam muito a respeito de toda a nossa programação. Por falar em internauta, você pode nos acompanhar nas redes sociais. Veja só, aqui no Litoral Norte, você pode acompanhar pelo facebook.com/ISTV Litoral Norte. Ali você encontra as matérias, todas as reportagens feitas aqui na nossa programação, além de todas as informações sobre a emissora. Além disso, o nosso canal oficial no YouTube, onde você acompanha, por exemplo, o nosso jornal na íntegra também. Quer fazer parte de tudo isso mais próximo da gente? Utilize o nosso WhatsApp, 982872110. Código de área é 12, 982872110. Mande aqui a sua informação, sua reclamação. Quer noticiar alguma coisa que esteja acontecendo no seu bairro? Esse é o caminho também. Inclusive fazendo imagens que podem ser fotografias ou pelo celular. Se optar por fazer imagens gravadas, vídeos, faça com o celular na horizontal para nós aproveitarmos melhor as imagens por aqui. Veja o quanto você é importante para a nossa emissora e para tudo que nós temos trazido aqui no Litoral Norte. Por falar em Litoral Norte e Litoral Sul, vamos então agora à previsão do tempo nas duas regiões. No Litoral Norte, nós conferimos ali uma situação diferente da de ontem, né? Então, veja aqui, em Caraguatatuba, a máxima hoje deve chegar a 28 graus, com o sol ali entre nuvens, ou seja, há uma certa nebulosidade, mas o sol também aparece por aqui e a mínima chega aos 20 graus. Em São Sebastião, a situação é a mesma, a temperatura chega aos 24 graus, com mínima de 19, e em Ubatuba, os mesmos 24 graus, porém, com a mínima um pouco mais baixa, na casa dos 18 graus. No Litoral Sul, no Guarujá, nós vemos ali 25 graus a máxima, com o sol também entre nuvens e a mínima de 19. Em Santos, apesar da temperatura também chegar aos 25 graus e a mínima também aos 19, vemos ali que há nebulosidade e o sol mais comedido, mais escondido, ou seja, nem aparece. Já em Bertioga, os mesmos 25 graus, mas também com o surgimento do sol entre nuvens. Balsa, né? São 11 horas e 53 minutos e vamos juntos agora conferir como é que fica a condição de travessia nas balsas, aqui no Litoral Norte e também no Litoral Sul. Em São Sebastião e na Ilha Bela, o tempo de espera nesse instante é de 30 minutos em cada um dos lados. A possibilidade de transferência de veículos é de 218 por hora.
Em Santos e no Guarujá, uma movimentação maior, mas também a possibilidade de transferência de veículos nesse momento é de 560 por hora, o que dá a chance aí de aguardar apenas 15 minutos em cada um dos lados para serem transferidos. São 11h54. Litoral Norte sofre com o aumento no preço da carne. Nossa equipe foi às ruas, visitou estabelecimentos, conversou com algumas pessoas e proprietários para entender a situação e o caminho para quem precisa ou não abre mão do consumo da carne, mesmo com a dificuldade. Conferimos agora na reportagem de Rafael Rodrigues. Impulsionada pela abertura das importações para a China, o preço da carne bovina disparou no mês de novembro. A alta foi repassada dos frigoríficos para o varejo e os preços aumentaram no Brasil e, consequentemente, no litoral norte. Dona de um quiosque em Caraguatatuba, a dona Inês está sentindo no bolso o aumento dos preços. E com a temporada de verão chegando, fica difícil não repassar para os clientes. Hoje a senhora está fazendo compra de carne aqui já pela manhã, né? Se preparando para ir para a semana. Como é que está o preço da carne? Muito alto? O que a senhora está sentindo? Eu me assustei, subiu bastante, porque eu estava pagando 17... subiu uns 25%, 30%, eu achei. Então, agora para a temporada, provavelmente nós vamos ter que ter algum reajuste, mas por enquanto a gente está assumindo o prejuízo, não tem como repassar por enquanto. E está fazendo muita pesquisa ou a senhora só compra aqui nesse açougue? Não, eu faço pesquisa. Hoje eu vim direto aqui, mas eu costumo, é um lugar que eu costumo comprar normalmente, um doce. Existe variação, sim, mas não é muita, não. Na verdade, às vezes você pega um preço melhor num dia em um, melhor no outro dia em outro. É como o comércio faz, é a mesma coisa que o supermercado, né? Às vezes você vai, um dia está barato, outro dia está mais caro, no outro dia está barato de novo, enfim. É assim que eles trabalham para você. Quem é comerciante já sabe, tem que pesquisar. E paciência na hora da pesquisa garante a economia. E o preço da carne também aumentou no litoral norte. Desde que as exportações aumentaram para a China, cerca de 35% do preço foi repassado para os consumidores do litoral norte paulista. Como é que está aí a compra hoje de carne? O preço aumentou muito. Como é que vocês estão fazendo aí para repassar isso para os seus clientes? Na verdade, não tem como repassar. O cliente vai sentir muito, a gente vai segurando, né? A gente aumentou R$1 em cada refeição para poder não perder. Mas ficou muito difícil. O cliente não tem a disponibilidade de pagar tanto de uma vez só. Então, vai aumentando aos poucos. E para fazer a compra, você está fazendo pesquisa nos açougues, vai em supermercado? Como é que você faz para fechar um local para compra? Na verdade, a gente já pesquisou e vai pegando num lugar, no outro, e vai procurando o melhor lugar para comprar mesmo, que com qualidade para poder repassar para o cliente. O Joilson é dono de um restaurante e, para não perder os clientes, aumentou R$1 das refeições. Para garantir a qualidade da comida e economia, o negócio é não desanimar. Vamos comprar uma carne aqui, está muito cara de costela aqui. Estava R$12,90 quilo, hoje está R$18,00, então aumentou um absurdo. Como é que está fazendo para repassar isso para o seu cliente? Porque o preço aumentou quase 35% e aí lá na ponta, o senhor vai fazer a comida, acaba tendo que repassar para o seu cliente. Os clientes estão reclamando, como é que o senhor está fazendo? Então fica até difícil aumentar, né? A gente aumentou acho que R$1 em cada refeição. Se aumentar muito, não tem nem como vender. O pessoal já começa a procurar em outro lugar, de repente o não aumenta também em outro lugar. Aí fica difícil trabalhar. Como é que faz para fazer essa compra aí? Faz uma pesquisa em muitos supermercados, muitos açougues, e aí vê qualidade, preço e vai comprar? A gente foi nos 4, mais ou menos, os 4 açougues, pesquisando bastante. O melhor que achou foi aqui. Aqui nós estamos comprando. Pois bem, isso nos faz lembrar uma época, talvez os menos jovens vão conseguir entender, quando houve um problema com o sumiço da carne, e aí haviam filas para que se consumisse a carne, nos açougues nós víamos uma loucura pelo consumo da carne. E novamente chegamos a uma situação onde preocupa. Agora é óbvio, há muitas pessoas que não podem abrir mão disso. Donos de estabelecimentos comerciais que servem refeições, quem tem a prática do consumo e necessita da carne, enfim,
realmente uma situação que nós precisamos ter todo o cuidado, toda a cautela, e queremos parabenizar aqui a nossa equipe que foi em cima da notícia, buscar aí as informações, e nós hoje gravamos isso então com a chegada do Rafael Rodrigues aqui na nossa equipe, juntamente com Donizete Machado, que trouxeram essas informações. Então, é importante nós aqui ficarmos de olhos atentos, olhos abertos, para entender melhor como será essa temporada. Nós aqui no Litoral Norte, tanto quanto no Litoral Sul, dependemos sim da temporada, não dá para negarmos isso, seja direta ou indiretamente. E quando há um problema com a questão de mexer nos preços e principalmente para cima, causa uma preocupação tanto no comerciante quanto naquele que vem para viajar, para visitar nossa cidade. Então, é muito comum que isso torne um certo problema. Por isso, vamos ficar de olhos atentos, esperando que isso se resolva. São 11h59, virou o relógio agora chegando a meio-dia e estamos então encerrando mais um ISTV primeira edição, mas como sempre já deixando o nosso encontro marcado para amanhã às 11h30, voltarmos a falar dos assuntos da nossa cidade, da nossa região, tanto quanto no Litoral Sul. Você ao longo da tarde tem toda a programação da ISTV e no final da tarde ainda o ISTV segunda edição com a Ana Paula Oliva. Eu deixo aqui o meu abraço e aguardo você para amanhã estarmos juntos em mais uma jornada. Até amanhã.